Adorate Deum homines angeli eius. Adorai a Deus, ó todos os seus anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham bondade de sentar-se. Reverendíssimo Padre Kelvin, que está atendendo as confissões. Meus amados irmãos, acólitos, coroinhas, coral também gregoriano da Arquidiocese de Curitiba. Meus amados irmãos, hoje celebramos o terceiro domingo depois da Epifania. E a liturgia desta Santa Missa começa com essa frase, esse versículo do Salmo 96. Adorai a Deus, ó todos os anjos. A igreja nos convida, através da sua liturgia, à adoração, ao máximo ato da virtude da religião, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesta Santa Missa, adorando a Deus. Nosso Senhor é o centro. Nosso Senhor deve ser o centro, não só da liturgia, como é a cruz, está ali no centro, até mesmo do edifício da igreja, simbolizando que Nosso Senhor é o centro, não é, da igreja, a razão de ser da Santa Igreja, mas também deve estar no centro de cada um de nós. Deus é o que dá sentido para a nossa vida. Sem Ele, nós caímos no vazio, perdemos o sentido, a razão para viver. Então o convite da liturgia para que nós o adoremos. Aliás, toda essa liturgia desse terceiro domingo da Epifania é um grande convite, é um eloquente convite a nos aproximarmos de Deus para adorá-lo, como os anjos. A primeira leitura de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, São Paulo nos fala, começa falando da virtude da caridade, mas sobretudo no enfoque mais para a humildade, não é? Que nós não nos aprovemos a nós mesmos. Me vem aqui à mente, logo quando nós falamos nisso, ao escutarmos São Paulo dizendo que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, né? Vem aqui a nossa mente, logo aquela passagem do Evangelho, em que nosso Senhor conta aquela parábola daqueles dois homens que foram ao templo para orar. O publicano e o pecador, não é? E o fariseu. O fariseu foi lá na frente, à vista de todos, no templo, e de pé, louvava a si mesmo, né? Senhor, eu vos louvo porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, né, ladrões, nem como aquele miserável pecador que está lá atrás da igreja prostrado. E por sua vez, o publicano, o pecador, que de fato era um pecador público, era um homem que tinha pecados, né, prostrado, provavelmente de joelhos, ele nem sequer levantava os olhos ao céu, batia no seu peito com humildade, reconhecendo a sua fraqueza. Aquele homem era um grande pecador, de fato, mas ele se achava pecador. Aliás, ambos eram pecadores, tanto o fariseu como o publicano, mas a atitude de um alcançou a misericórdia de Deus, do outro não. Interessante que a oração daquele homem que estava lá na frente foi uma oração que não alcançou o céu, não passou o teto do templo, não é? Porque ele se louvava a si mesmo. Era uma oração fechada em si mesmo, uma oração em que ele louvava as suas virtudes, e certamente ele praticava virtudes. Aliás, todos nós temos virtudes, mas também temos vícios, temos qualidades, mas também temos defeitos, não é? Se olhamos só para as nossas possíveis qualidades, nós temos essa atitude do orgulho, da soberba, que bota a perder toda e qualquer virtude, por melhor que ela seja, não é? E se por outro lado a gente só olha para os nossos pecados, as nossas misérias, nós podemos cair no outro oposto, que é o desespero, que é achar que o nosso pecado é grande demais. Foi o pecado de Judas, que se desesperou depois de ter visto nosso Senhor ter de fato se condenado, não é? Ele que o vendeu por 30 moedas de prata. Então temos que evitar esses dois grandes opostos. Temos que evitar a atitude daquele pecador, evitar a soberba, mas por outro lado, reconhecendo o nosso pecado, colocá-lo, confessá-lo diante de Deus. É por isso que na igreja nós temos um sacramento destinado a nos reconciliarmos com Deus, que é o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, da confissão, né? Em que nós vamos ali pecadores, cheios de misérias, e voltamos purificados, voltamos ressuscitados, porque ali nosso Senhor
Ele é sempre o nosso juiz, mas é um juiz misericordioso. Ele se compadece da nossa fraqueza, da nossa miséria. E é interessante que a compaixão de Deus faz com que, quando nós a reconhecemos, quando nós temos essa atitude de humildade, como a do publicano, do pecador, que bate no peito, que reconhece a sua miséria e que confessa a sua miséria diante do Pai do céu, Deus sempre nos perdoa. Não há pecado que não tenha perdão, se nós reconhecemos o nosso nada. Isso é tão bonito, não é? A nossa miséria, por maior que seja os nossos pecados, por maior que sejam as nossas fraquezas, infidelidades a Deus, 3 vezes santo, por mais que nós sejamos como nós somos, se a gente vai com humildade a Deus, sempre a gente sai perdoado, desde que a gente reconheça, faça como aquele publicano, não é? E por isso, São Paulo na primeira leitura fala que nós não nos louvemos a nós mesmos, que nós não tenhamos a soberba. E esse é o primeiro dos grandes, e pai de todos, né? Mãe de todos os vícios, a soberba, o orgulho. Depois, São Paulo vai colocando, enumerando vários conselhos, dentre eles, que nós saibamos pagar o mal que recebemos com o bem, que a gente não retribua aos outros que nos fizeram mal, ou seja, que nós não tenhamos inimigos, que o nosso único inimigo seja o mal que está em nós, não é? E claro que quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, que a gente não condene o pecador com o seu pecado, porque assim Deus faz, não é? Como diz Santo Agostinho, Deus ama o pecador. Bonito isso, né? Deus ama o pecador, ama-nos profundamente. Nós somos pecadores, mas odeia o pecado. É isso que nós devemos fazer, odiar aquilo que não é nosso, aquilo que não nos revela a Deus, aquilo que não nos leva para Deus. É exatamente isso que Santo Agostinho fala. Depois, o evangelho de hoje, no capítulo 8º de São Mateus, é um evangelho belíssimo que vale a pena nós considerarmos com mais vagar. São Mateus começa dizendo nessa passagem que Jesus desce do monte, cum descendicit Jesus de monte. Ele começa assim: que monte é esse que Jesus desce? Que o Senhor desceu. Era o monte que ele subia sempre para orar, o monte da oração. Geralmente o lugar mais elevado, não é mesmo fisicamente mais próximo, não é, do céu, não é? Porque nos lembra Deus. Mas nos fala também de outros montes, como o Monte Calvário, como o Monte Tabor, como o Monte das Oliveiras, não é? Como o Monte Sinai, o Horeb, enfim. Deus gosta de se revelar, por assim dizer, nas partes mais elevadas, que é na Sagrada Escritura, modelo do nosso, nos aproximarmos mais de Deus. Então, esse monte que nós desce é o monte da oração, é um monte que nós devemos subir sempre, não é? A igreja mesmo, o próprio altar, ele está num lugar mais elevado, nos lembra isso, não é? O lugar, o Calvário, o Monte Calvário, não é? Aqui a cruz estava no monte, estava e está aqui o altar que nos lembra o Calvário. E como nós precisamos também ter um lugar mais elevado, ou seja, um momento em que nós, no nosso dia, nós possamos nos retirar um pouquinho para estar a sós com Deus, no silêncio da oração, e ali nos colocarmos diante de Deus de maneira transparentes, tal qual nós somos de fato. É o monte da oração que nosso Senhor nos convida. Nosso Senhor desce esse monte e acontece 2 grandes atos de misericórdia de nosso Senhor. Primeiro, para com o leproso, um homem que era abjeto, um homem que socialmente também era colocado à parte, não é? Ele tinha um estigma, porque o leproso naquela época era considerado de certo modo um homem que era amaldiçoado por Deus. Era uma doença terrível, é uma doença terrível, hanseníase, não é? Deforma o ser humano em vida. A pessoa vai apodrecendo, por assim dizer, estando mesmo vivo, não é? Que é bem símbolo do pecado, da desfiguração que causa o pecado na nossa alma, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando pecamos, perdemos essa transparência, a imagem, não refletimos mais nosso Senhor, mas refletimos a face do pecado, não é? E o segundo milagre que nosso Senhor faz, a segunda cura descrita por São Mateus, é do centurião, do servo do centurião, que estava na casa para morrer. É interessante como São Mateus fala, ele diz assim, que esse leproso, vindo, em latim é muito mais expressivo, né? Diz assim: et leprosus
eis que um leproso veniens. Então, vindo um leproso, se aproximando um leproso, adorabanteum. Ele o adorou. A primeira atitude daquele homem não foi logo de fazer um pedido, mas foi uma atitude de adoração. É exatamente essa atitude que a igreja começa a liturgia falando-nos isso, do que os anjos adorem a Deus, né? Que nós adoremos a Deus. E é interessante, ele se prostra. Nós podemos imaginar como aquele homem leproso se aproxima, ousa se aproximar, porque o leproso não poderia se aproximar. Tudo que ele tocasse, ele tornava também impuro, segundo a lei de Moisés. Mas ele ousa, ele se aproxima e se prostra. E talvez com o rosto ali por terra, ele diz: Domine, si vis, potes me mundare. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Bonito a prece daquele leproso, não é? Se o Senhor quiser, ou seja, ele sabe que a Deus nada é impossível. Aquele homem, ele está leproso, ele tem aquela doença que o deforma, mas a sua fé é íntegra. Ele está inteiro por dentro, embora esteja caindo aos pedaços por fora. Muitas vezes nós estamos o contrário, né? Nós estamos inteiros por fora, estamos bem de saúde por fora, não é? Uns mais, outros menos, mas por dentro nós estamos como aquele leproso, caindo aos pedaços. Espiritualmente estamos derrotados pelo pecado, pelas nossas misérias, pelos nossos vícios, pelas nossas fraquezas. O que é que temos que fazer? Primeira coisa, não ter medo de se aproximarmos de nosso Senhor, não é? Porque Ele não tem medo de contrair qualquer lepra. Nosso Senhor, Ele é Deus, e tudo que Ele toca, Ele torna puro. Diferentemente daqueles leprosos, né? Tudo que tocava, segundo a concepção judaica, tornava impuro. Jesus, Ele ali, Ele faz, é interessante como nosso Senhor recebe aquele homem. O evangelista São Mateus diz assim: et extendes Iesus manum, tetigit eum. E estendendo Jesus as mãos, Ele toca naquele leproso. Olha que atitude linda. Se um fariseu tivesse ali, ele já teria condenado Jesus no pensamento, porque ele não estava cumprindo a lei de Moisés. E nosso Senhor é muito mais do que Moisés. Nosso Senhor é o legislador, Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, não é? E Ele não tem medo de tocar. Ou seja, como nosso Senhor se aproxima de nós, Ele não tem medo das nossas misérias. Ao contrário, como dizia São João Paulo II, né? Escancarai as portas para Cristo. Não tenham medo de Cristo, não é? É exatamente essa atitude de confiança. Nosso Senhor toca e diz: potes, nosso Senhor diz, volo, mundare. Sim, eu quero, fica limpo. E imediatamente a lepra foi embora, né, de São Mateus. E nosso Senhor fala uma coisa curiosa. Ele diz assim: olha, vai primeiro mostrar-te ao sacerdote. Certamente aquele leproso queria abraçar nosso Senhor, queria louvá-lo, reverenciá-lo. E aquele nosso Senhor fala para ele: vai primeiro mostrar-te ao sacerdote. E oferece a oferta prescrita por Moisés. Porque como a lepra era uma doença incurável, não tinha cura naquela época, né? Nem sequer tratamento. Os leprosos, eles viviam marginalizados da sociedade, como eu disse, fora da cidade, em lugares ermos. Então eles faziam como que colônias de leprosos e viviam ali esperando a morte. Era muito triste essa atitude, né, dos leprosos. Nosso Senhor então diz, e quando... É interessante que nosso Senhor diz: olha, vai mostrar-te ao sacerdote. Isto é, quando na época de Jesus havia a cura de um leproso, isto é, um milagre, porque a medicina não curava, não tinha, como eu disse, sequer o mínimo tratamento. Então quer dizer que aquela cura devia ser conferida, chancelada por um sacerdote, que dava uma carta de libelo, e ele era reinserido na sociedade, no convívio social. É isso que nosso Senhor fala. E é isso que nosso Senhor fala a nós também, de certo modo. Nós podemos aplicar isso. E cada um de nós precisamos do sacerdote. Como nós precisamos, até o sacerdote precisa de um outro sacerdote para se confessar, para receber uma bênção. Precisa de um outro padre como um diretor espiritual. Precisa de um conselho de um padre mais experiente. Todos nós precisamos dessa figura de Jesus escondida num sacerdote. E quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, é marcante a figura de um padre, não é? Como é bonito isso, como nós devemos buscar os sacerdotes,
os sacerdotes piedosos, santos, sim, mas vê nos sacerdotes Jesus. E feito esse milagre, acontece a outra cena, né? Eu não me alongo muito, apenas penso aqui os pontos mais importantes, que julgo mais importante. Nosso Senhor ali tinha acabado de fazer aquele milagre, um centurião, ou seja, um homem, provavelmente um soldado romano, um pagão, não é? Que era chefe de uma centúria de 100 soldados, que tinha escutado Nosso Senhor, de alguma maneira o acompanhado, ainda mesmo que de longe. Ele ouve falar de Jesus, estando com um servo na sua casa para morrer, paralítico, sem andar, não é? E aquele homem, o centurião, ao ver aquele milagre do leproso, ele então cria coragem e diz: Senhor, está na minha casa um servo que está paralítico, de cama para morrer, sofrendo horrivelmente. E Jesus diz: eu vou na tua casa e vou curar esse teu servo. E é uma das passagens mais bonitas, né? Humilde, mas uma expressão cheia de fé, elogiada por Nosso Senhor depois. Ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas daqui mesmo o Senhor pode dizer uma palavra só, e lá na minha casa o meu servo, o meu empregado vai ficar curado da doença. Olha a fé daquele homem. Depois Jesus diz: olha, nem em lugar nenhum em Israel eu encontrei um homem de tão grande fé. Era um pagão, não era um judeu, era um romano, mas estava cheio de fé. E muitas vezes os judeus estavam como aquele leproso, sem fé, aliás, julgando Nosso Senhor, né? Nós também, isso pode acontecer conosco. Nós cristãos podemos, por fora, aparentarmos seguir Nosso Senhor, mas às vezes por dentro a gente falta alguma coisa, falta uma fé mais viva. É isso que nós devemos pedir a Nosso Senhor. Esses milagres aconteceram, meus amados irmãos, porque aqueles dois personagens, tanto o leproso como o centurião, foram homens de fé, foram homens que adoravam a Deus. E adorar, né, no dizer dos santos padres, é esse grande hino de silêncio que nos extasia. É um parar diante de Deus, um contemplar a sua beleza, a sua grandeza, a sua bondade, e ali quase que faltar o fôlego. É um hino de silêncio a Deus. É isso que devemos fazer. Pensamos então nessa Santa Missa, o que pede a oração desse dia, não é? Ó Deus onipotente, que olhais para a nossa fraqueza, propício, e que estendeis a vossa mão nos protegendo. É isso que nós devemos pedir a Deus. Que Deus olhe para a nossa fraqueza e que Deus estenda a sua mão, como estendeu a mão para o leproso e o curou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.